Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam no entorno da nossa bolsa de valores, muitas vezes no entorno do mercado, e quando olhando para esse conjunto de informações, dali nós tiramos interpretações que são ajustadas, e isso nos ajuda muito na nossa tomada de decisão. Hoje é dia 9 de janeiro de 2025, agora são 5h05 da tarde. A nossa bolsa, a última vez que eu vi, estava estável, estava ali oscilando 119.500 pontos, perto de 120 mil pontos, está no entorno disso aí. Eventualmente eu vi uma outra ação ali que pudesse vir a se oferecer, também já lancei uma ordem, caso ela seja executada para a carteira do canal, eu trago a informação aqui no momento oportuno. E falando nisso, no dia de ontem, e aqui você pode ver, né, eu vou conversar hoje principalmente sobre duas questões principais. Uma sobre a parte de seguros e a outra eu vou falar da bolsa de forma mais genérica. Mas ontem, numa janta que eu estava, tive a oportunidade de encontrar um trader. Às vezes day trader, às vezes swing trader. E conversa vai, conversa vem, nós acabamos falando sobre o IRB. E até coincidentemente, né, as informações que eu vou trazer hoje estão em torno das seguradoras, mas principalmente as resseguradoras. E no meio da conversa, eu acabei dizendo, né, que existia a possibilidade do IRB vir a pagar proventos nesse ano de 2025. E ele disse, será que vai mesmo? Eu digo, não, eu não sei. Eu sei que o presidente da companhia, ele declarou que ele tinha essa intenção. Agora, se ele vai fazer ou não, isso aí já é uma outra história. Eu não trabalho com previsões, eu sei que existe essa possibilidade. Mas, como trader, evidentemente que talvez esteja havendo uma oportunidade sobre isso. De qualquer forma, a ideia do trader e a minha, elas não convergem, não tem compatibilidade. Eu gosto das empresas que fazem parte da carteira do canal, aqui, por exemplo, o IRB, Caixa Seguridade e BB Seguridade. Eu gosto de ter essa sensação de que eu sou um pequeno dono, pequeníssimo dono dessas empresas, de forma que eu me comprometo com elas, eu assisto às apresentações, eu acompanho os resultados, eu participo das assembleias, e eu acho isso bacana e interessante. E muitas vezes vem informações que pode eventualmente ter alguma relevância e a partir dali firmar a nossa ideia sobre o que pode estar acontecendo no entorno dessas empresas e, consequentemente, nos levar a decisões que a gente entende como mais ajustadas. E hoje, justamente, eu vou falar sobre isso. Informação que é trazida pelo IRB, foi uma ideia do próprio presidente, ter um repositório de informações, de onde ele tira informações, ele que cruza dados, elas têm às vezes estudo analítico e às vezes até voltado para uma apuração, né, do ponto de vista de inteligência artificial. Então, se lá atrás o presidente tinha essa ideia de pagamento de proventos no ano de 2025, mais provavelmente no ano de 2026, uma das ideias que ele tinha era justamente isso, ter um ambiente para juntar essas informações da parte de seguros e isso, então, expor para a comunidade, como toda a comunidade geral, os interessados. É só depois entrar no site lá do IRB e você pode acessar essas informações que foram coletadas pelos SEGs, e o SEGs produziu esse conteúdo com base nessas informações e publicou na terça-feira, dia 7 de janeiro. E veja o que diz aqui, ó. Seguradoras contratam 22,3 bilhões em seguros até outubro de 2024. Provavelmente aqui ele está falando que esse valor todo teria ocorrido nos primeiros 10 meses do ano de 2024. As seguradoras brasileiras contrataram 22,3 bilhões em resseguros nos 10 primeiros meses de 2024. Isso representou uma alta de 5% em relação ao mesmo período de 2023. Só em outubro do ano passado, que foi o último mês até então analisado, isso por conta dos dados que são remetidos para a SUSEP, o IRB retira de lá, coloca nesse repositório e apresenta sob a forma aqui de dados analíticos com uma intenção, talvez no futuro, de algo mais inteligente. Então, o último mês, né, foi analisado pelo boletim IRB Mercado, que foi divulgado aqui no dia 6 de 1, né, o mercado segurador repassou 2,5 bilhões em prêmios para as resseguradoras. Então, as seguradoras, elas, só nesse mês, né, sei lá, obtiveram em prêmios, vou tornar isso aqui mais claro, elas obtiveram em prêmios um valor que não está explícito aqui, e desse total em prêmios, repassaram 2,5 bilhões para as resseguradoras. No caso, né, o IRB é uma resseguradora. Na comparação anual, houve esse avanço aqui de 20,9%. O crescimento indica, de forma simplificada, que as seguradoras estão contratando mais proteção para suas carteiras. O que o resseguro é isso, né? É aquele colchão onde se distribui os riscos em função daqueles prêmios que são emitidos. Sob a forma de análise, ela é publicada pela plataforma IRB Inteligência.
considera os dados mais recentes divulgados, no caso, os últimos foram do mês de dezembro. Ainda que as seguradoras arrecadaram 18,6 bilhões em prêmios, então, o que aconteceu em outubro? 18,6 bilhões em prêmios, o quanto elas repassaram? 2,5 bilhões. Isso somente no mês de outubro de 2024. E aqui tem até um detalhe interessante que, assim, para melhorar a nossa leitura, né? Veja que, embora todos os segmentos tenham registrado crescimento mensal, tanto crédito e garantia quanto danos e responsabilidades se destacaram na comparação com o mesmo mês de 2023. O crescimento aqui, esse sim chamou a atenção, aqui no crédito e garantia. E tem um crescimento aqui mais de 30%. Só para você entender, quando a gente está falando de crédito, o que acontece? Qualquer contratação em termos de crédito, ou seja, que você está emprestando o dinheiro de certa forma, ou você está fazendo uma venda que é parcelada, sobre isso é contratado um seguro, no caso de inadimplência. Então esse é o de crédito. Quando é de garantia, aí seria o seguinte: quem vai contratar, por exemplo, um serviço? Vou contratar um serviço, certo? Eu quero que quem vai me prestar o serviço garanta que vai entregar. E como é que ele garante? Contratando um seguro, que no caso da não entrega, eu seria o beneficiado, mas o segurador vai em cima do tomador, aqui no caso, né, que não fez a entrega, que ele vai ter que, em algum momento, quitar com esse acionamento, né, que levou a essa sinistralidade. De todos, o segmento rural foi o único com leve retração, considerando o período de janeiro a outubro. E aqui, janeiro a outubro, todo ano, né, um decréscimo de 0,2%. A gente sabe, por uma série de questões, seca, queimada, o agro sofreu bastante, e também enchentes, né, o agro sofreu bastante no ano de 2024. Aliás, uma coisa que chama bem a atenção é que atualmente o maior exportador do Brasil, em termos de commodities, se tornou a Petrobras, vencendo, inclusive, o agro, que sempre foi a força do Brasil nos últimos tempos. Lá na outra banda, nós temos a sinistralidade. E veja que a taxa de sinistralidade declinou 1,7 pontos percentual. Aqui, a explicação que é relevante. O que é a sinistralidade? Sempre que ocorre um sinistro, que se aciona a seguradora, ela vai lá para fazer essa indenização. Então, esse valor do sinistro, colocado sobre o total de prêmios que foram recebidos, é o que nos dá a sinistralidade, em termos percentual. Portanto, quanto menor, melhor. E veja que acabou fechando em outubro em 38,5%. Só para a gente ter como referência. No caso de Caixa Seguridade, está em torno de 23% a sinistralidade. E no caso de BB Seguridade, é uma das mais baixas que tem, fechou outubro em 15%. E aqui a gente olha assim como está o mercado como um todo e veja o quanto são bons os contratos que são feitos, tanto por Caixa Seguridade quanto BB Seguridade. Também, dentro da mesma atuada, né, e no mesmo período, as empresas de seguro tiveram um lucro líquido. Passando aqui de página. De 3,3 bilhões em outubro, um aumento de 8,8% frente ao mesmo período, né, de 2023. Já no acumulado do ano, aqueles 3,3 são relativos ao mês de outubro. E aqui no acumulado do ano, os primeiros 10 meses, houve um recuo bem leve, que 0,2, praticamente se manteve estável em 30,3 bilhões. E aqui embaixo, aí depois ele vai descrevendo, né, cada segmento, no seguro vida, na parte de automóveis, individual contra danos, etc. Mas eu queria me focar nesse aqui. Por fim, o crédito e garantia faturou 639 milhões em outubro, o avanço, como a gente viu, no caso do crédito, 30,4%. E a questão aqui, que nos leva a uma outra conclusão, é que mais ou menos vai se confirmando, né, que o crescimento que nós estamos tendo na economia, por exemplo, o PIB acima de 3%, ele praticamente está sendo baseado no crédito. São essas tomadas de empréstimos ou compras a prazo. Isso aí é o que os economistas estão preocupados, porque pode significar, dentro da economia, apenas um voo de galinha. E logo ali, quando, por exemplo, as famílias já endividadas não puderem mais arcar com outros empréstimos, aumentando pelo outro lado e repetindo nos bancos, do ponto de vista da inadimplência, consequentemente, isso aí é o temor de todos para que a gente tenha algum baque na nossa economia. Então aqui tem mais um detalhe corroborando com essa leitura que os economistas no geral estão fazendo. Veja que a sinistralidade de outubro, ela para créditos e garantias chega a 24,7%. Bom, nesse caso, a medida, é bom ficar de olho, né, porque à medida que essa sinistralidade pode ir aumentando, significa que está se tendo um indicativo de um possível aumento da inadimplência.
E fechando aqui com essa informação que veio da Money Times, assinada por Renan Dantas, no dia 5 de janeiro de 2025. E diz o seguinte, aqui é uma informação que veio de traders, né? Day trader ou swing trader. Prepare-se para... São os analistas técnicos que a gente chama. Prepare-se para novas quedas, dizem analistas. Que analistas são esses? Analistas técnicos. Depois ele coloca lá algumas ações para fazer essa proteção. O Ibovespa começou o ano com tombo de 1,85%. O índice tem espaço para novas quedas, apontam esses analistas aí. Mas aí, lembrando, eles estão falando de análises técnicas. Eles olham para os gráficos, olham alguns indicadores que eles têm lá, não são que nem os múltiplos das empresas que nós olhamos aqui no canal, e eles acham que dentro do contexto que eles viram lá, nas análises técnicas, ainda tem espaço para mais quedas. No geral, eles estão entendendo que o momento segue de cautela e de redução da volatilidade da carteira. Eles estão falando de uma carteira mais estável. Então, por isso que eles estão propondo essas empresas aqui, né, de todas essas, aqui estão falando em 5, dessas 5 que eles estão propondo, que eles entendem e tem tendência a uma menor volatilidade, tá a JBS, aqui está o ticker do lado, né, a Amazon, aqui no caso é um BDR, quando você encontrar isso aqui, ó, 34 aqui do lado, né, então você está comprando no Brasil uma ação que na verdade vai estar lá na Bolsa Americana. A Embraer, e a única que faz parte da carteira do canal, de todas as que ele colocou aqui, que é o Banco do Brasil. Também aqui no segmento de commodities, a Petrobras. Como eles olham para os indicadores técnicos dele, eu prefiro olhar, por exemplo, para esse ramo de seguros. Eu acho que é bem mais confiável. Se de fato houver uma tendência de aumento da sinistralidade na concessão de seguros de crédito, tem um indicativo muito forte de que nós estamos diante de um cenário onde as famílias, ou pelo menos os tomadores de crédito, estão com dificuldades de pagar. E aí vai gerando um efeito de impacto, né? Inicialmente aqui nas seguradoras e depois, no segundo momento, no setor financeiro, lá nos agentes financeiros que fizeram as concessões desses empréstimos. Isso aí pode indicar um mau sinal dentro da economia e, consequentemente, refletir na nossa bolsa de valores. Então, a observar, eu não quero que nem outros aí, influenciadores, né? Então, tem muita gente de um lado, no segmento político, tem os dois lados, né? Um segmento fala de uma forma mais aterrorizante e a gente tem outro segmento que parece que nós estamos navegando no mar de rosas. Eu não gosto de concordar com os dois, eu prefiro olhar para esses números e trago eles aqui sem fazer muito alarde. Por enquanto, se a bolsa seguir nessa toada, eu sigo comprando porque os dados fundamentalistas dessas empresas, os indicadores que a gente tem olhado, não refletem aquilo que o mercado está enxergando. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.